advogado brasileiro representando causas nos tribunais afora aí, como é que é? É respeitado, não é? Enfim. Nos tribunais propriamente dito, dificilmente o advogado brasileiro atua. Por quê? Para atuar, ele precisa estar no exterior, Entendi. credenciado lá. Vamos usar termos mais genéricos, sem mergulhar aí no juridiquês. Uhum. Ele precisa de uma capacitação, de uma qualificação especial. Se ele consegue isso, ele já não é mais necessariamente um advogado brasileiro. Tá bom. Ele tem a nacionalidade brasileira, mas ele se tornou um advogado italiano, um advogado britânico, um advogado japonês, um advogado português, ele está lá. Eu agora estive em Portugal, fui a Coimbra, existe uma oportunidade boa de eventualmente estudar em Coimbra, doutorado. Conversei com uma brasileira que está lá, que é amiga, querida, tanto ela como o marido, e ela é brasileira, evidentemente, mas já se tornou uma profissional portuguesa. Está credenciada lá. Entendi. Então, ela pode atuar no tribunal. Normalmente, o brasileiro atua ao lado de um profissional local. Nós, por exemplo, nós temos parceiros em quase todo mundo, principalmente em Londres, e nós atuamos em conjunto. O que acontece, a sua pergunta foi muito feliz e me faz lembrar de um caso. O que acontece muitas vezes é na fase extrajudicial de negociação algum contragosto. Não é muito comum, o mundo mudou em parte, né? E as pessoas que são dos países mais ricos, mais envolvidos, com maior tradição acadêmica, não dá para comparar Brasil e Espanha, Brasil e Portugal, Brasil e Reino Unido. A diferença é muito grande. O Brasil não pode nem se comparar academicamente à Argentina. A Argentina está bem à frente do Brasil. A qualidade e a quantidade de obras em direito dos seguros na Argentina infinitamente maior que a do Brasil. Caramba. Academicamente, a Argentina é um país muito mais sólido, muito mais forte do que o Brasil. Eu tenho um amigo argentino que ele falou, assim, nível de escolaridade também é muito maior. Você vê pessoas indo para lá estudar medicina, por exemplo. E pessoas de baixa renda, assim, com nível de escolaridade muito alto. Sim, na Argentina quase não tem... Consegue discutir história com você. Não há analfabetismo. Depois até conto mais algo que eu vivi lá. Mas em relação a esse contato com os advogados, uma vez eu usei uma frase de efeito. Eu havia visto e ouvido essa frase num filme, guardei pouca frase bacana. Se um dia eu precisar, usarei. Aí guardei a frase. Estava à mesa de reunião, mais ou menos como estamos aqui, e o advogado alemão, eu senti, nós estávamos conversando em inglês, eu senti que ele me subestimou umas 3 vezes. Putz, sacanagem. Aí eu olhei para ele, coloquei o dedo em riste, mas de uma forma não agressiva, mas eu coloquei, olha, a frase do filme, eu falo com sotaque, mas eu não penso com sotaque. Boa. Já intimidou o cara. Eu penso que você está me subestimando. Vamos começar novamente essa conversa. Não me subestime por ser brasileiro. Ele ficou tão envergonhado, mas tão sem jeito, tão constrangido, que eu consegui fechar o acordo. Eu acho que mais por causa disso do que pela qualidade do direito que estava em discussão, né? Faz parte do jogo, né? Mas tem esse foi jogo a única vez. mesmo? Também tem. no ramo, assim, meio teatral, sei lá? Uma outra experiência... perdão. Não, de você dar essa intimidade. Isso. Em Santos, o meu falecido chefe ainda era vivo, foi um inglês para negociar. Ele, naquela época, os recursos tecnológicos informáticos estavam ainda em fase de gestação, então ele tinha uma planilha e ele ficou umas 3 horas só falando daquela planilha. Ele ia e voltava. Por quê? Qual era o objetivo dele? Sabendo da natureza latina, que é menos fleumática, menos paciente, ele queria nos cansar. Só que nós estávamos preparados para isso, né? Apesar de bem jovens, menos experientes, né? Nós sabíamos que não ia ser uma negociação fácil. Então ele ia e voltava, e tanto eu como meus sócios, com toda a paciência do mundo, respondíamos.
respondíamos. Até que num dado momento eu falei algo que ele ficou sem jeito e pôs um fim na reunião. Eu falei assim, olha, eu entendo que você ganha pelo sistema de hora trabalhada, então talvez você esteja alongando a reunião para aumentar os seus honorários. Esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto desse sistema de horas trabalhadas, né? Aham. Eu acho que ele não é bom para o pagador. Ou talvez porque eu reconheço aqui, eu sou vaidoso com o tempo, então eu gosto de fazer as coisas rapidamente. Eu falei assim, ó, demorei 4, 5 horas para fazer uma petição, não. Entre o estudo, etc e tal, eu gosto de encurtar esse tempo. Então, eu não esse sistema Já de... tem o caminho das pedras na experiência. Esse sistema de hora trabalhada, eu não gosto, muita gente do mercado também não gosta. É um sistema de remuneração, não digo que seja inválido, Uhum. mas eu não gosto. E eu achei que ele também, além de cansar a gente, estava naquele momento super valorizando a sua hora de trabalho, né? Quando eu falei isso, ele automaticamente conduziu a reunião para o fim, conseguimos fechar o acordo, Boa. deu tudo certo. Legal, é emocionante, né? Esses embates assim, né? É. Do jeito que você conta, parece bem emocionante. E num primeiro momento, a gente sente o peso. A Sim, gente sente Claro. o peso. Quando não está ainda acostumado com esse circuito, vem a imagem, o aspecto social, a história, tudo isso tem um valor. Uhum. Atua na psique. E a gente sente, num primeiro momento, o fato, ele é da Inglaterra, ele é da Alemanha, as pessoas são, isso é normal. A gente também superestima, se diz. E muitas vezes nós, brasileiros, em relação, temos um sentimento nada glorioso, nada elogiável, de uma pseudo-superioridade em relação a profissionais de outros lugares. Isso é errado, nós temos que dinamitar. Eu costumava falar para os meus alunos, quando eu lecionava Direito Constitucional na Faculdade Católica de Direito de Santos, parte da Universidade Católica, Uhum. eu falava o seguinte para eles: no mesmo dia, no mesmo horário, vocês não têm o dom da bilocação, não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 palestras, uma com um professor boliviano, outra com um professor alemão. Sem mentir, rápido, digo em qual vocês iriam. Aí, todo mundo sem a chance de ser politicamente correto, sem nenhum mas, entretanto, todavia, nós iríamos na do professor alemão. Mas vocês não enxergaram todo. Ali era mais um professor alemão. No caso boliviano, era o maior jurista da Bolívia de todos os tempos, um cara brilhante, um cara incomum. Percebam que vocês perderiam a oportunidade de ouvir porque fizeram um pré-julgamento afoito. Compreensível. Sim. Quando existe um problema sinistro de transporte envolvendo embalagens de produtos japoneses ou alemães, nós mesmos, que estamos acostumados, partimos do pressuposto, não pode ser visto de embalagem. Deve ter sido problema de transporte mesmo, porque alemães e japoneses são perfeccionistas, eles não erram. Veja, é um julgamento precipitado. Claro. Pode ser que, naquele momento, aquele grupo japonês responsável pela embalagem tenha feito uma das maiores lambanças da sua história. Os japoneses não são infalíveis, os alemães não são infalíveis. Então nós precisamos tomar cuidado para o bem e para o mal, para não superestimar ou subestimar qualquer pessoa, qualquer grupo, por sua nacionalidade, sua etnia. Isso aqui não é discurso para agradar, não é discurso para ser politicamente correto, não é discurso... Eu realmente acredito nisso. Boa. Cuidado extremo. Nós temos que julgar as coisas pelo que elas são realmente. Boa. Não porque talvez acreditemos que possam ser em virtude dessa ou daquela condição. Boa. Nacionalidade não é qualificação para nada.